A trama tem início com um geólogo presunçoso chamado Ish, que se convence de que seu exílio voluntário é algum tipo de proclamação monumental. Ele de cara já firma sua reputação de canalha de primeira ao esnobar uma chamada da própria mãe, uma mulher que visivelmente merecia muito mais. Este gênio da raça então se enfia numa pedreira para catar pedregulhos imprestáveis, exibindo uma noção de prioridades absolutamente desastrosa. Num desenlace que não deveria espantar viva a alma, sua íntima conexão com a natureza é coroada com a picada de uma serpente peçonhenta. Tomado por um desespero covarde e totalmente esperado, o energúmeno prontamente derruba sua única porra de elo com a salvação, seu telefone que despenca ribanceira abaixo. Sua jogada de mestre seguinte consiste na manobra asquerosamente estúpida de tentar chupar a peçonha do próprio ferimento, tal qual um protagonista de filme de ação fajuto. Ele rasteja de volta ao seu abrigo, engole um gole d'água e despenca no leito enquanto a toxina se alastra por seu organismo. O que vem a seguir é um calvário excruciante de imobilidade provocada pela peçonha e um devaneio alucinatório fudido que nosso aspirante a herói aguenta por dias a fio. Sua mão incha até virar uma aberração grotesca e amorfa enquanto ele jaz inteiramente paralisado, um atestado de sua absoluta e irrefutável incompetência. Ele vislumbra a possibilidade de socorro, mas seu corpo se converteu num imprestável cárcere de carne erguido por ele mesmo. Alcançando o ponto mais baixo de sua trajetória lamentável, ele é rebaixado a lamber uma poça de água suja do piso, feito um bicho. Em seu tormento febril, ele berra por sua mãe, a exata mulher para cuja ligação ele, com total arrogância, não deu a mínima foda. A ironia esmagadora é a mensagem intocada em seu aparelho extraviado, de sua mãe professando seu afeto, uma bênção final e maldita que jamais lhe será concedida. Depois de uma longa temporada de padecimento, Ish, de forma misteriosa, convalesce dos efeitos da peçonha. Por meio de um artifício narrativo filho da puta totalmente descabido, o paspalho se encontra em plena saúde e sua mão, de maneira inconcebível, retornou à normalidade, contrariando qualquer racionalidade clínica. Ele trata de seu asseio e dá a partida em sua lata velha, que soluça repetidamente antes de o motor finalmente dar sinal de vida. Ao guiar rumo à cidade, ele é surpreendido por uma quietude sufocante e fodida, com as vias inteiramente despojadas de qualquer existência humana. Sua perplexidade lamentável se dissipa, dando lugar a um pavor de borrar as calças, ao deparar-se com um corpo humano em decomposição, jogado sem cerimônia no meio do asfalto. O cenário inclui viaturas militares largadas e defuntos dentro de automóveis, compondo uma paisagem de fim de mundo. Uma sinalização governamental revela a informação aniquiladora de uma calamidade sanitária mundial e da colossal e absoluta cagada do governo. Em busca de esclarecimentos, ele sintoniza o rádio e escuta uma mensagem gravada que proclama o extermínio metódico da civilização por uma praga viral. Sua jornada aflita até o lar de seus pais desemboca na maior desgraça de todas, porra, os cadáveres dos genitores que ele renegou com tanta frieza. Ele sepulta seus pais nos fundos da casa, cumprindo uma derradeira obrigação. O horror se intensifica quando ele encontra um amontoado medonho de corpos no interior do templo da cidade, dissipando qualquer vestígio de incerteza de que seu universo inteiro foi aniquilado. Ciente da magnitude de sua desgraça, ele junta provisões e um armamento, mas seu esforço para fugir do local é frustrado no acesso principal. Rompendo num urro de fúria pira desamparada, ele dá um cavalo de pau em sua carcaça de carro e o direciona para o rumo absurdamente desolador e fudido de Las Vegas. Ish adentra Las Vegas aos tropeços, apenas para constatar que a capital do vício foi arrombada até a alma, convertida em um mausoléu cavernoso e mudo. Ele vagueia pelos esqueletos ocos dos cassinos, aferrando-se com desespero à convicção totalmente delirante de que não é o último ser humano na Terra. Totalmente arrasado e sem um plano minimamente decente, ele peita o apocalipse ao decidir interrompê-lo para um mergulho numa jacuzzi. Enganando-se com uma ilusão patética de normalidade, ele incorpora um barman até uma voz pulverizar sua farsa medíocre, o que o faz largar o copo como um completo imbecil estabanado. Ele dá de cara com Milton e Anne, um par de sobreviventes que jura possuir imunidade e já estava em Las Vegas quando a sociedade ruiu. Milton então puxa um celular para reproduzir o comunicado derradeiro do governo, uma autêntica porrada nos ovos que funciona como um epílogo conciso e bem arrumado para a espécie humana. A gravação narra como um agente patogênico não identificado subjugou a humanidade, tornando qualquer vacina inútil enquanto a civilização se esfacelava. Essa constatação obriga Ish a admitir a própria soberba, confessando que seus pais o alertaram sobre a peste, mas ele simplesmente cagou pro aviso.
Milton e Anne alcançam a dedução lúgubre e inevitável de que agora são sócios oficiais do clube dos últimos arrombados vivos do planeta. A carga aniquiladora de seus mortos torna-se tangível, sobretudo quando Anne expõe o horror desgraçado de testemunhar sua família inteira ser exterminada pela tela de um vídeo. Enquanto Milton e Anne tentam dissolver sua angústia na bebida, Ish, absolutamente inapto para encarar o luto genuíno do casal, simplesmente arrega e dá no pé. Ele se refugia num elevador e desmorona no piso, onde por fim acaba adormecendo. No dia seguinte, ele depara com Anne numa boutique abandonada, trajando roupas de marca como um gesto mudo de rebeldia. Quando Ish faz sua indagação imbecil sobre o propósito da sobrevivência, Anne o esbofeteia com a verdade aniquiladora de que um coração pulsante não é sinônimo de vida. Milton então dispara a revelação derradeira e visceralmente fudida de que sua esposa bateu as botas naquele mesmo hotel e que ele e Anne fizeram um pacto para dar cabo de si mesmos quando os recursos se tornassem escassos. Ish, numa demonstração de estupidez monumental por não sacar porra nenhuma, contra-argumenta com a fartura de bens materiais, crendo com uma inocência patética que isso lhes dá uma razão para continuar. Ish, numa demonstração... Milton atravessa toda essa baboseira com um único questionamento que de fato importa, demandando qual é o sentido da existência quando todos que você ama foram simplesmente varridos do mapa. Inapto para encarar a desolação profunda deles, Ish basicamente manda um que se foda essa porra e se prepara para largá-los ao relento. Ele lança um último e lamentável apelo para que Anne o acompanhe, uma proposta de um filho da puta consumado que desconsidera por completo o sofrimento e a fidelidade dela. Anne, com uma dignidade muito superior à que ele merece, recusa com toda a justiça, mas lhe concede um beijo de adeus, um instante de conexão humana que o otário não hesita em repelir. Enquanto ele canta pneu pra longe, 2 disparos secos ressoam do hotel, a comprovação final e de arrombar a alma de que eles honraram seu pacto trágico. Consumido por uma mistura pueril de fúria e autocomiseração, Ish lança o carro pela estrada como um demente, praticamente suplicando por um desfecho sem o menor propósito. Sua pilotagem suicida tem um fim súbito quando um cão brota inesperadamente em sua trajetória. Ele afunda o pé no freio, escapando por um triz de se chocar contra o bicho. Ele passa a se apegar à sobrevivência do cão como se fosse algum presságio cósmico profundo, um pretexto desesperado e patético para justificar a continuidade de sua própria existência. Ele nomeia o bicho de Lucky, aferrando-se a este recém-descoberto propósito de merda como a única barreira que o separa da completa autoaniquilação. Então este ser patético, Ish, onerado por um vira-lata ironicamente batizado de Lucky, finalmente compele seus 2 neurônios restantes a conceber algo produtivo. Ele se arrasta até uma biblioteca, um verdadeiro mausoléu de sabedoria esquecida, e passa a devorar cada palavra impressa sobre subsistência elementar. Seu plano mirabolante consiste em acumular manuais de sobrevivência, iludido de que pode de alguma forma reerguer a civilização com papel mofado. Munido de um porta-malas abarrotado de livros e desprovido de qualquer outra alternativa, ele se refugia em sua cabana decrépita no meio do nada para mofar em solidão. Ano inteiro transcorre, com o idiota tentando sufocar a própria insanidade através de um regime de labuta fútil. Seus esforços resultam em merda nenhuma, já que o isolamento asfixiante o compele a pilotar seu veículo em voltas melancólicas e repetitivas, tal qual um demente diplomado. Subitamente, o cão começa a ladrar, estilhaçando o silêncio sepulcral que envolvia Ish. Ish espia com cautela pela janela e avista uma pluma de fumaça acendendo no horizonte, um indício inequívoco de outro sobrevivente. Uma fagulha de esperança se inflama em sua alma oca, impelindo-o junto ao vira-lata a disparar em direção ao sinal com um desprendimento temerário. O rastro de fumaça os conduz a uma residência banal, onde uma mulher, Emma, surge no telhado armada e em estado de alerta. Ela pulveriza o otimismo dele ao mirar uma arma de fogo em sua cabeça, exibindo o primeiro lampejo de sensatez em toda esta bosta. Ish, frenético para não ter a pofa do seu crânio perfurado, despeja uma lorota qualquer sobre ser um sobrevivente inócuo, e a aflição dela compele a crer. Ela baixa a arma e, impulsionada por uma solidão do caralho, convida desconhecido para entrar e partilhar uma refeição. Estas 2 almas desamparadas estabelecem uma conexão imediata ao partilhar seus relatos melancólicos, pois que porra mais lhes resta? No momento em que Ish se apronta para partir, Emma, apavorada com o retorno de seu isolamento, implora para que ele pernoite. Na manhã seguinte, este a persuade a se transferir para seu barraco com algum pretexto de merda sobre proteção recíproca.
Enquanto Emma examina seu novo ambiente, Ish retira em silêncio a forca que havia preparado, uma recordação lúgubre de seu desalento prévio. O recém-formada aliança deles permite que solucionem seu primeiro grande impasse, ratos infestando seu estoque de alimentos. Eles se veem compelidos a uma incursão pela cidade defunta em busca de mantimentos, encarando a pestilência da decomposição e uma caralhada de vermes nas lojas largadas. Eles paulatinamente estabelecem um cotidiano doméstico de bosta, cultivando uma horta e pescando como se estivessem num bizarro retiro apocalíptico. Enquanto isso, bestas selvagens reconquistam as ruas desertas, uma advertência perene de que a humanidade oficialmente se fudeu até virar uma nota de rodapé na história. Como era de se esperar, o trauma mútuo deles culmina com os dois transando, porque, pelo visto, emoções profundas só podem ser manifestadas ao esfregar a porra da genitália um no outro. Exatamente quando estabelecem um arremedo de normalidade com seus painéis solares e galinheiro, um acontecimento súbito abala sua nova existência. Ish, o eterno inapto, previsivelmente despenca do telhado e pulveriza o tornozelo, demolindo sozinho o frágil refúgio que construíram. Emma, num ato de benevolência celestial que ele nem de longe merece, arrasta o cretino aleijado do Ish pra dentro a fim de remendar seu tornozelo estraçalhado. Enquanto ele convalesce, ela finalmente despeja o fardo colossal de seu isolamento sobre ele, porque quem caralhos mais está disponível para escutar nesta paisagem esquecida por Deus? Enquanto o desgraçado indiferente ronca, ela flagela a própria alma soluçando sobre fotografias de uma família e de uma vida que foram brutalmente extirpadas dela. Assim que Ish recupera a capacidade de se arrastar, ele mergulha de volta em seus devaneios lunáticos de engenharia, empenhado em reconstruir um futuro a partir dos escombros da civilização. Emma então dinamita por completo a precária estabilidade deles com a revelação bombástica que altera tudo. Ela está grávida. Ish, numa exibição espetacular de covardia masculina clássica, borra-se inteiro de pavor até ficar catatônico perante a perspectiva aterradora da paternidade num mundo em ruínas. Ele converte seu pânico numa obsessão frenética por preparativos, o que é uma reação marginalmente mais útil que a imobilidade absoluta. Ele vasculha freneticamente uma biblioteca caindo aos pedaços em busca de manuais de obstetrícia, visto que as comodidades do século passado, como a internet, já viraram peça de museu. Desafiando a porra de todas as probabilidades, os meses se arrastam e seu miserável pedaço de chão milagrosamente começa a brotar vegetais e a manter um galinheiro funcional. A chegada iminente do rebento força Ish a engavetar suas ambições de engenheiro de Araque e a vestir a pele inédita de caçador. Diante de uma manada inteira de gado, ele agoniza com sua consciência por um minuto interminável numa crise moral deplorável, antes de enfim conseguir balear um dos animais. O idiota sensível ainda por cima murmura um pedido de perdão ao animal moribundo, um ato de futilidade absoluta que serve apenas para escancarar sua própria fragilidade. Ele se atrapalha com o manual enquanto estripa a carcaça colossal, uma tarefa pavorosa e extenuante. A batalha deles pela subsistência ganha um fôlego bem-vindo quando Ish finalmente faz a merda dos painéis solares funcionarem com sua pseudociência, trazendo uma fagulha de eletricidade de volta ao covil deles. O achado macabro de Emma no porão rapidamente estraga a euforia passageira deles, um lembrete brutal de que este mundo não concede descanso algum. Ela encontra um rato horrendo do porte de um felino doméstico, uma abominação mutante que pulveriza a própria ideia de suas ratoeiras insignificantes. A ficha aterrorizante cai como uma tonelada de bosta na cabeça deles. Aquilo não é uma anomalia solitária, mas a linha de frente de uma legião de pragas prestes a desabar sobre eles, seduzidas pela pestilência de sua própria existência. Uma batalha desesperadora e absolutamente repulsiva pela sobrevivência eclode numa confusão do caralho, jogando-os contra uma onda de podridão. Ishi se apressa para fora para torrar o lixo e a carcaça da vaca num esforço para eliminar a origem do fedor que atrai a horda. Enquanto isso, Emma, a verdadeira fortaleza, vê-se obrigada a despejar o pente de seu fuzil na marabunta que se aproxima, um gesto de resistência absolutamente demente, porém essencial. Suas tentativas inúteis são completamente arrombadas pela onda incessante de pestes, o que os obriga a uma fuga alucinada de volta para o abrigo. Eles se apressam em barricar cada janela e porta com tábuas, convertendo seu lar num túmulo selado contra o perigo que espreita lá fora. No meio da balbúrdia, a percepção nauseante os devasta por dentro. Seu cachorro, cinicamente batizado de Lucky, tá encurralado do lado de fora com a horda famélica. Ish então joga a estratégia inteira deles no lixo ao tomar a resolução colossalmente imbecil e impulsiva de profanar seu santuário, puxando o cão estrupiado de volta para dentro.
Como era de se esperar, sua cagada monumental abre as portas para que diversas pestes invadam o forte improvisado, obrigando a estourar furiosamente os crânios delas com a coronha do fuzil. Este calvário angustiante a faz confessar que já pariu 2 crianças antes, ressaltando a família e a vivência que a peste lhe roubou. Passados alguns meses, a praga de ratos finalmente arrefece, não por mérito deles, mas porque uma colônia de gatos de rua convenientemente erradicou a ameaça. No exato momento em que abrem a masmorra para tomar um fôlego, o Cosmos lhes acerta um chute nas bolas com sua nova piada sádica, pois Emma entra em trabalho de parto. Para coroar a montanha de desgraça deles com uma cereja de bosta, uma complicação severa se apresenta quando descobrem que o bebê está em posição pélvica. Valendo-se de sua experiência prévia com partos, Emma, com uma calma glacial, toma as rédeas da situação, ditando a Ishi as manobras exigidas para reposicionar o feto. A despeito da gravidade monumental da situação, ela aguenta firme durante o suplício e traz ao mundo uma garotinha saudável. Movida por uma onda de esperança insolente, Emma então garrancha o endereço deles numa placa na cidade, um convite absurdamente ousado a qualquer outra alma perdida que perambule por este ermo amaldiçoado. 6 anos depois que a civilização foi pro caralho, Ishi e Emma encenam uma patética fantasia doméstica, criando 2 rebentos chamados Heather e Alex. A eles se juntam um par de andarilhos, Jorge e Maureen, que toparam com o acampamento ao seguir uma placa fincada no meio do absoluto nada. Numa exibição espetacular de inépcia, Ishi tem a proeza de estampar sua caminhonete diretamente num leão. Antes que possa dar cabo do bicho ferido, ele flagra uma garotinha o espiando, oculta entre as árvores. Em vez de deixar a moleca visivelmente perturbada em paz, ele persegue a garota silenciosa e, de algum jeito, a convence de que não é um predador. Ele lhe estende uma maçã como um aceno de paz, e ela o segue de volta ao seu covil por puro e visível desespero. A garota, Eve, está visivelmente abalada, e Maureen, ao identificar o que parecem ser marcas de abuso, decide tomá-la sob sua proteção. Uma carta encontrada escancara toda a história nojenta. O próprio pai dela mergulhou numa espiral de merda e virou um abusador monstruoso quando o mundo ruiu. Ignorando todos os alarmes evidentes, esse bando de trouxas acolhe a criança traumatizada diretamente no seu arremedo de família disfuncional. Para coroar este cenário de decisões imbecis, Emma bota mais um filho no mundo, Joey, porque este inferno na Terra obviamente precisava de mais um peso morto. Um ano depois, uma nova leva de filhos da puta surge para pulverizar sua frágil estabilidade, Molly, Jean, Ezra e Rafe. Ish, o único com um pingo de instinto de sobrevivência, fica corretamente ressabiado com os recém-chegados, mas Emma lhe cede uma casa inteira sem hesitar. A primeira missão conjunta, uma simples busca por mantimentos, vira um puteiro generalizado, escancarando a catástrofe inevitável que essa aliança estava fadada a ser. Molly imediatamente caga para o protocolo para pilhar um hospital atrás de seu estoque farmacêutico pessoal, confirmando seu status de trambolha egoísta. Enquanto isso, Jen está ocupada caçando Goró como uma alcoólatra qualquer, demonstrando um colapso total de prioridades lógicas. Naquela noite, as 2 turmas se juntam ao redor de uma fogueira e dividem a bebida pilhada, o que resulta numa sensação passageira de comunidade. 14 anos após o colapso da civilização, sua comunidade de Araki conseguiu se manter de pé. Obviamente, qualquer aparência de paz é pulverizada quando o cachorro deles, Lucky, é subitamente esmagado por um galho que despenca durante uma tempestade. A coisa zeda de vez quando uma onça parda ataca a criançada. Ishi se mete para proteger a molecada e, como resultado, se fode inteiro por sua valentia estúpida. Essa tempestade de merda traumática é o gatilho que finalmente força Eve, a garota seletivamente muda, a romper anos de silêncio com um berro de desespero. Os adultos correm para o local onde Molly, a dissimulada estocadora de remédios, revela sua antiga formação médica e assume a situação para salvar Ish. 3 anos depois, uma estiagem severa faz sua principal fonte de água secar, colocando a comunidade em risco. Exatamente quando encaram a morte iminente por desidratação, um vigarista chamado Charlie aparece, oferecendo cavar um poço em troca de cada maldito pingo de suas reservas de combustível. O merdômetro interno de Ishi dispara na hora. Ele saca imediatamente que esse manipulador com charme de Araki é uma grande ameaça. Seus piores pressentimentos são brutalmente confirmados quando, após a conclusão do poço, ele flagra aquele bosta do Charlie abusando da vulnerável Eve.
A comunidade inteira se junta num tribunal secreto de foda-se esse cara para determinar o destino desse monstro predador. Eles rapidamente concluem que o mero banimento é uma solução de merda. Esse predador nojento é um risco grande demais para continuar existindo. Consequentemente, chegam à única conclusão racional, ainda que pavorosa: precisam massacrar o desgraçado até que ele seja varrido da existência. Após uma votação tensa, Ish encara o depravado, dando-lhe a ordem explícita para desocupar o território imediatamente. Some daqui agora, porra! Cheio de si, Charlie se recusa a ir embora, uma decisão que, por fim, lhe custa a própria vida. O bando inteiro encurrala o canalha e Ish resolve a parada de vez, esmagando o crânio do desgraçado até não sobrar nada. Após Ish, com total razão, estraçalhar a porra da cabeça do Charlie, ele prontamente mergulha numa onda patética de autoflagelação. O imbecil purga a própria consciência ao polir obsessivamente o martelo, convertendo-o de ferramenta de salvação em um artefato de justiça selvagem. Eles arquitetam uma desculpa absurdamente transparente de que Charlie simplesmente se mandou. Uma mentira de merda tão esfarrapada que ofende a inteligência de quem é obrigado a engolir-a. Então Perry, uma mulher obrigada a aturar o despotismo de Charlie, corajosamente pulveriza a reputação monstruosa do sujeito ao admitir seu profundo alívio pelo desaparecimento daquele predador. Os lacaios remanescentes de Charlie, provando sua absoluta falta de espinha dorsal, se assimilam à comunidade como os autômatos descerebrados que são. A exceção é Silas, um cúmplice desprezível na depravação de Charlie, que é justamente banido pra porra do nada pra apodrecer onde é o seu lugar. 20 anos depois, a humanidade ergueu uma nova sociedade, mas esse avanço precário continua sob constante ameaça. Os sobreviventes se agarram a seus delírios sobre o futuro numa tentativa desesperada de sepultar o apocalipse sob uma fundação de ignorância deliberada. Ish e Emma têm um rebento prodígio, Joey, que canaliza seu intelecto para a fantasia absurda de uma aeronave de propulsão humana. Como era de se esperar, a utopia patética deles é obliterada pra caralho por uma nova pestilência que aniquila a população com uma eficiência selvagem. A moléstia se alastra depressa e Molly deduz que se trata de uma versão mutante da praga original. Numa reviravolta tão tragicamente clichê que beira autoparódia, o genial Joey é inevitavelmente vitimado pela maldita doença. Ish, sempre o mártir melodramático, prontamente conclui que isso é uma puta retribuição kármica pelo assassinato que cometeu 2 décadas antes. Ele então embarca numa jornada de futilidade monumental, cruzando uma ponte decrépita para garimpar remédios milagrosos numa cidade morta há décadas. Simultaneamente, sua filha Heather retorna de uma expedição de anos como a única sobrevivente, visivelmente transformada pelas suas provações. Ela narra uma história sinistra sobre ela e seu parceiro, Rife, encontrando absolutamente porra nenhuma, além de um vazio desolado, na busca por outros sobreviventes. O único achado deles foi uma série de números e setas enigmáticos, um rastro de migalhas de merda que não os levou a lugar algum. A expedição de merda monumentalmente inútil culminou numa carnificina previsível quando foram emboscados por ninguém menos que aquele traficante de imundícia exilado, Silas. Depois que aquele canalha degenerado chacinou Rafe, Heather foi obrigada a despachá-lo pro inferno, aplicando a justiça final que ele havia evitado por tanto tempo. De volta ao assentamento, Molly de fato usa a porra do cérebro, criando um remédio em potencial a partir de uma árvore de teixo com a engenhosidade de uma verdadeira foda. Sua poção se mostra eficaz contra a praga na maioria dos infectados, oferecendo à comunidade uma chance de se reerguer. Contudo, numa reviravolta cruel, o remédio se revela absolutamente inútil pra caralho, justamente pra única pessoa que deveria salvar. A morte do garoto devasta seus pais, ressaltando a brutalidade de sua luta contínua pela sobrevivência. Consumido pela dor, Ish tem um chilique monumental e destrói o sinal de esperança de Emma, efetivamente fodendo com qualquer outro sobrevivente ao garantir seu isolamento. Ele então invade a biblioteca que era seu refúgio e começa a obliterar a coleção de livros ali dentro. Emma é novamente forçada a ser a porra da adulta na relação, arrancando o marido do abismo da autopiedade e lembrando de suas responsabilidades. Um ano depois, ao remexer nos pertences do filho falecido, Ish descobre um diário que o atinge profundamente. O diário contém esquemas detalhados para um rádio de longo alcance, revelando que seu filho trabalhava num projeto de grande importância. Arrancado de seu torpor, Ish descaradamente explora o legado do filho morto para coagir a comunidade via culpa a construir o ambicioso dispositivo.
Contra todas as probabilidades, os sobreviventes de fato constroem o troço, apenas para serem recebidos pelo som esmagador e profundo do mais absoluto silêncio. Heather decifra o significado dos números conectando-os a uma potencial frequência de rádio. Eles sintonizam o rádio na nova frequência e uma voz rompe a estática, confirmando que existem outros sobreviventes. Meio século após o colapso, a comunidade floresceu inexplicavelmente e se tornou um assentamento próspero, cuspindo na cara de qualquer resultado lógico. Aish envelhecido transmite sua sabedoria ao entregar para o neto o mesmíssimo martelo assassino que usou para estourar os miolos de um homem, uma herança de família genuinamente doentia. Ele então serve ao garoto um clichê de merda, vago e pseudo-profundo sobre a indiferença da Terra, um sentimento apropriadamente vazio para um homem definido pelo seu próprio melodrama.